Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Convido você agora para vir comigo e vamos fazer uma análise sobre a profecia do profeta Ezequiel, capítulo 8 e 9. Eu convido você para atentar com sabedoria para as elucidações que eu vou fazer sobre esta profecia de Ezequiel. Ninguém até hoje conseguiu explicar os resultados satisfatórios desta profecia, porque ela se cumpre nos últimos dias e ninguém pôde entender isso ainda. E eu quero ressaltar que essa profecia não tem nada a ver com a cristandade. A alusão desta profecia é somente para Israel espiritual, judeu e gentil predestinado. Quero salientar que o que Ezequiel viu nessa visão diz respeito a todos os eleitos de Yah, e é uma profecia para o final dos tempos. Ele viu coisas que obviamente estamos vivendo hoje. Basta você atentar com sabedoria para ver o que está acontecendo no mundo atual. Então vamos ler. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu, disse Ezequiel, assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Eterno caiu sobre mim, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou por uma trança de minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro. E o Eterno me disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda outras grandes abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis havia um buraco na parede. Então ele me disse: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu cavei, eis que havia uma porta. Disse ainda Iá: entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui. Logo no começo da visão, Ezequiel é convocado pelo Eterno a ver o seu povo cometendo abominações. Mas isso vale salientar que Ezequiel via ali e continuou vendo as coisas que aconteceriam num futuro breve. Refiro-me à apostasia do povo de Israel, adorando ídolos no presente tempo da visão do profeta Ezequiel, e posteriormente, depois que o Messias apareceu. Disse Ezequiel: entrei, pois, e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede por todo o redor. Como também observei 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Também pude observar 70 homens dos anciãos de Israel se comportavam indecentemente diante dos ídolos. Isso mostra a prostituição do povo de Israel. O número 70 representa todos os filhos de Israel que se prostituíram diante dos ídolos. Diz Ezequiel: então me disse ainda o Senhor: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Depois me levou à entrada da porta da casa do Iá. Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Quem ainda não ouviu falar em Tamuz? Tamuz era o filho de Semiramis, a rainha dos babilônicos. Tamuz foi morto por um porco selvagem. Quando Tamuz morreu, Semiramis, sua mãe, juntamente com as mulheres de sua religião, choraram 40 dias a morte de Tamuz. Tamuz em Roma é o Deus Sol. Hoje Tamuz é Jesus das religiões pagãs. O mais importante é que mulheres em profecias significa religiões. A profecia mostra sua verdade simbólica nesse sentido de mostrar as mulheres e não os homens adorando Tamuz. Porque mulheres em profecia
significa religiões da terra. Para quem quer saber, Tammuz é Jesus, sendo adorado por mulheres, que significa por religiões da terra. Novamente fala Ezequiel: então me disse o Eterno: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações que estas. E levou-me para o átrio interior da casa de Á, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo e com os rostos para o oriente. E assim, virados para o oriente, adoravam o sol. A profecia previa o povo do Eterno e do Yahushua adorando a Jesus, o Deus Sol dos romanos. Simbolicamente, cerca de 25 homens de costa para o templo, um sinal de desprezo e troca de adoração. Trocaram a adoração verdadeira de Yahushua por um ídolo babilônico, Tammuz, o Deus Sol, Jesus Cristo das nações. Fala novamente Ezequiel: então me disse o Eterno: viste, filho do homem, acaso isto é coisa leviana para a casa de Judá, fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Agora, meus amigos, veremos o mais importante dessa profecia, é o final. Você verá quem e para quem essa profecia foi escrita. Ela nos apresenta os indícios de que já estamos vivendo o que Ezequiel viu em sua visão. Então disse Ezequiel: o Eterno gritou aos meus ouvidos com grande voz, dizendo: chegai vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Interessante é se ver que os intendentes da cidade quer dizer os que aprenderam a viver a vida com Yah. É como se ele dissesse: venham todos os que ensinei, os que entendem a minha fala, cada um com a sua arma de matar. Deduzimos que a arma de matança é a palavra da verdade que destrói a todos os que destruíram o templo de Yah. Encaixa nessa profecia o que Shaul diz: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Encaixa também nessa profecia o que o mestre disse na parábola do trigo e do joio: e ele enviará os seus anjos, e eles colherão o trigo e o porão no celeiro, mas o joio será destruído, lançado no fogo. Os anjos são os mensageiros, homens de Yahushua. E eis que vinham 6 homens do caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Aqui observamos, os 6 homens representam os que virão para separar o joio do trigo, virão para separar o joio e destruí-lo. O homem vestido de linho é o Messias, vem para marcar os que odeiam o pecado e a Babilônia. O mais impressionante, meus amigos, é você saber que esse homem vestido de linho já veio espiritualmente e já carimbou a todos os que choram por causa das abominações feitas no meio do povo de Yah. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão na sua cintura. E disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio desta cidade. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho,
nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los, mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Sucedeu, pois, que enquanto eles estavam ferindo e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, meu Senhor, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse ele: a culpa da casa de Israel, de Judá, é grandíssima. A terra está cheia de sangue e a cidade cheia de injustiça, pois eles dizem: o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, não suportarei, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei cair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, em cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Agora, meu amigo e minha amiga, escute, reflita e veja se você se sente marcado com o carimbo do homem de linho, porque do contrário não escaparás dos 6 homens que estão já matando espiritualmente a todos que negam a vida santa em Yahushua. Por hoje é só, e até ao próximo estudo.